chegamos, depois de, na verdade, 2 dias, né? A gente saiu de lá na sexta-feira. Esse carro realmente deu bastante novidade. A gente veio de lá de Cotia, Vargem Grande Paulista. Esse carro veio lá do Renato. Então, na verdade, a gente passou 2 dias aqui, passou o final de semana, pra falar a verdade. Hoje é terça-feira. Eu acabei deixando ele em casa, ele ficou mais perto, esse carro ferveu. Ele deu umas novidades, barulho na traseira demais, começou a roncar rolamento. A suspensão da frente também, em alta, ela dá um pouco de passarinho um pouquinho. E também a gente analisou que ele está torto. Você vê que ele está torto. Realmente, a gente tem um problema crônico aqui, tanto de setup aqui do agregado, que ele está torto, ele tá corrido. Tá um pouco aberto o alinhamento. Ele está corrido para cá. Ele tem problema de divergência de alinhamento. Você vê que a parte da cambagem nem tá tão ruim, mas ele tá com outro tipo de problema. Ele tá com a convergência fora, né? Então, em alta que você percebe esse tipo de coisa, ainda mais com o pneu largo. E você vê que esse carro ele tá torto. Ele tá torto. Essa parte aqui, ele tá mais, a parte direita do carro tá mais cedida do que a parte esquerda. Uhum. Isso reflete o quê? O agregado possivelmente foi feito o quê? A abertura dele, mas não foi feito a traçagem tanto das torres quanto dos braços tensores, né? Então, realmente o Renato tinha razão das coisinhas que ele queria mexer. A gente viu um carro muito elegante, muito legal, mas realmente ele tem os problemas. Ele tá com problema no... A gente veio ter algumas novidades de carburação. Eu acabei dando um azar de pegar um trânsito na Marginal Tietê com esse carro. Eu tive que parar algumas vezes. Talvez a altura daqui, a parte desse radiador aqui, ele estava fervendo. A ventoinha não estava dando conta. Então ele acabou dando alguns aquecimentos quando pegou no trânsito. A famosa história do Opala 6 cilindros, com 6 em 2, tudo aquecendo. Pegar um trânsito na Marginal em horário de pico, que é o que aconteceu aqui, ele realmente aqueceu, quis ferver, a gente não deixou ferver, mas se é um cara que não tem um conhecimento, acaba passando desapercebido e perde o cabeçote, que o motor desse carro realmente está muito, muito bom, né? Porém, o Renato pediu pra gente já ver, tem um pouquinho de vazamento, alguma coisinha de fazer. E realmente eu concordo com ele que esse vermelho não tá ornando aí. Além de estar um vermelho meio bordô, meio degradê aí. Ele falou alguma coisa daquele papel alumínio ali também, né? Esse papel alumínio aí, pelo amor de Deus. Se eu tivesse trazido uma costela lá dentro, lá dava pra ter comido na Marginal. Ele fala exatamente isso, da costela. Exatamente. Então o que ocorre? Tem alguns detalhinhos do carro que ele quer que arruma tudo. Essa parte aqui nós vamos ver se vai precisar pintar, que eu acho que não vai precisar. Nós vamos genializar todo esse carro. Mas assim, não tem conversa. Você vê que os offset do carro tá corrido. Esse lado tem um gap e do outro lado tá meio que pra fora. Exatamente. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, ele não tem espaçamento aqui, ó. E os paralamas eu já medi. Tá correto os paralamas, né? Você vê que aqui ele tá bem cheio. O que acontece aí? O agregado, pessoal, ele tem as 2 torres. Ele nunca vai fechar as 2 torres por igual. Então o que acontece? Quando leva no pessoal aí pra alinhar, eles põem um ciborgue aqui. Então assim, para abrir como se fosse uma mágica. Ele fechou lá 10 milímetros. E aí vai colocar um ciborgue e vai abrir os 10 milímetros certinho. Isso não existe. Então o que ocorre? Às vezes o cara pega uma pancada de um lado e o carro fecha só um lado. E aí quando você põe um ciborgue lá e abre, ele abre os 2 lados. Então o que acontece? O carro fica corrido. É o que aconteceu aqui. É certeza que isso aqui foi feito uma manobra aqui no agregado do carro e o carro foi aberto, sendo que um lado já estava mais fechado que o outro. Quando você põe um ciborgue no centro, ele não vai fazer a correção. E ele vai puxar os 2 por igual, ele né? vai puxar os 2 por iguais. Ou até mesmo, se um lado tiver um ferruginho ou tiver um lado mais frágil do que o outro, um lado não vai mexer nada, ele só vai empurrar um outro lado. Então, às vezes,
ele tem inclinação. Se ele fechou só esse lado e você com o Cyborg aqui, às vezes só por esse lado tá inclinado aqui, ele vai ter mais, ele vai segurar mais a força, a tendência dele voltar aqui vai ser mais difícil. E esse aqui que tá aberto, na hora que você colocar, é capaz que esse aqui que ainda vai abrir. Então ele vai abrir totalmente pro lado esquerdo, ou totalmente pro lado direito. Vai piorar, na verdade. Então, exatamente. Então, ele vai funcionar tudo, mas vai acontecer esse tipo de situação aqui. A traseira também ele faz uma bateção. O que foi acontecido na traseira? A traseira eu entrei embaixo para ver a barulheira, que eu fiquei até com medo. O que fizeram? Cataram uma barra panhard convencional e macetaram ela com martelo para ela fazer a volta no diferencial. E aí, quando o carro dá aquela cedida aqui nas saliências, ele bate na tampa, entendeu? Então, uma barulheira danada aqui na traseira. Mas o carro é muito bom, é um carro que realmente precisa de um cuidado. Tem algumas coisas a mais que a gente vai fazer. Então, o projeto está aberto, projetão do 72, tá? Pra gente fazer. Nós vamos tirar esse motor, vamos tirar esse vermelho do motor, vamos fazer uma limpeza nesse cofre, vamos fazer um agregado novo para esse carro, vamos fazer um diferencial novo para esse carro também. Esse carro está com um diferencial muito curto e está roncando o rolamento, está batendo, está fazendo barulho. Então nós vamos fazer a suspensão completa desse carro. E nós vamos fazer também um acabamento por baixo, vamos fazer uma higienização. Provavelmente a gente vai invernizar, mas aí vocês vão acompanhando, porque também a gente vai ver a necessidade de cada item desse carro para ser feito. Mas esse carro é um novo projeto nosso aqui e é o bonde dos 70, tá? Nós estamos aqui também, hoje está vindo buscar de guincho aqui, o 73, foi resolvido também, foi uma crônica esse carro passou por muitas pessoas e veio para nós fazer. E era para ser uma coisa simples, mas não foi. Teve muito problema nesse carro, a gente teve que trocar bastante peça, bastante itens dele. A gente teve problema com geometrias dele, a gente teve problema de alinhamento, porque esse carro fazia curva e não voltava. Então assim, a gente teve que corrigir diversas coisas nele. Teve um problema também de caixa de direção, tinha umas adaptações com peça de gol, tinha algumas coisas bizarras ali, segundo o próprio proprietário, o Rodrigo, falou pra gente: meu, pode fazer o quadro bizarro, tinha muita coisa bizarra no meu carro. Mas, meu, ficou um carro gostoso de andar. Ontem eu andei bastante com ele, a gente foi atrás de fazer o alinhamento, geometria. Então a gente foi corrigir um monte de coisa desse carro, ficou legal. A gente conheceu um parceiro novo, o Ricardo, aí, uma galera aí os especialistas também, deu uma força pra gente aqui também, legal. A gente foi na Moca, numa outra galera, então assim, legal porque, como eu falo, esse tipo de carro atrai muitos amigos, muitas pessoas, a gente conheceu outras oficinas. Então, como a gente é bastante especialista na parte de suspensão, a gente pediu alguns socorros na parte de freio e de direção hidráulica, que não é o nosso forte. A gente tem um conhecimento, mas a gente não é especialista. Então a gente pegou recursos de fora, isso é legal, traz mais conteúdo pra gente, traz aprendizagem. Então aprendi muito com esse carro ontem, bacana. E é isso, o bonde do 70, dá uma olhada aí. E tem um estranho no ninho ali atrás, ali, que ainda nós estamos no projeto. Mas por dentro também, o Ricardo quer fazer algumas coisinhas também. Ele tá com uns tapetes ali que não tá legal, não tá de acordo. Tem uns parafusos também que não tá de acordo com a época. Então a gente vai corrigir essas partes, a parte do console. Foi colocado um puta de um câmbio da C20. O câmbio tá uma delícia realmente. E a gente vai fazer uma geral nesse carro. Não vai ser um carro purista. Vai ser um carro legal, mas vai ser um carro para ser usado, não vai ser um carro para ficar de samambaia, né? Vamos dar um pega nesse teto de vinil também. Então assim, a gente vai pegar esse projeto aqui do zero, nós vamos pegar aqui, vamos desmontar tudo, vamos destruir para reconstruir. Mas é um carro muito íntegro, vale a pena o que o proprietário está fazendo, que é o nosso amigo Renato lá de Cotia, ou Vargem Grande, que os caras estão ali no limite ali. Outra coisa também que esse carro tá dando muito problema, já falei lá com o meu amigo Daniel do Tudo para o Palace, ele falou que tem. O Daniel tem um cabo de embreagem muito boa, dá uma olhada como é que tá esse cabo de embreagem aqui. O que acontece? Fizeram um monte de amarração aqui de enforca-gato com essa lã, né? Vamos dizer para ela não pegar tanta caloria, mas é o seguinte, 10 minutos você andando nesse carro, você não consegue mais apertar o pedal do carro. Endurece tudo, vira uma meleca, acho que derrete os plásticos, derrete tudo. Cara, é um absurdo. E fica impraticável. Exatamente. Esse 6 em 2, ele vem muito saliente para cá. O pessoal que fabrica 6 em 2 deveria se atentar um pouquinho a dar uma olhada no carro, dar uma olhada ali como que tá todo mundo junto.
tá o garfo espremido, encostado inclusive na 6 em 2. Tá o cabo encostado no garfo e o cabo encostado na 6 em 2 junto, tá vendo? Tá encostado aqui. Você imagina, imagina essa temperatura passando aqui e a gente tendo que fazer esse acionamento aqui num trânsito, primeira, segunda, no trânsito de São Paulo. Imagina a temperatura que não passou para todo esse cabo. Então assim, tá uma porcaria isso daí. Então a gente vai ter que arrumar melhor a posição. Provavelmente esse 6 em 2, infelizmente, nós vamos ter que mexer nele ou substituir, porque não tá corretamente ali não tá passado, coerente, isso, não tá coerente, tá passando em cima do próprio garfo de embreagem. Então assim, tá muito ruim esse sistema. Com 10 minutos, tava boa a embreagem, com 10 minutos travou tudo, e você tem que ficar bombando a embreagem, cara. Então assim, o que era para ser um prazer, um negócio muito prazeroso, um passeio prazeroso, a gente teve problema com aquecimento, teve problema com embreagem, teve problema com suspensão traseira, teve problema com suspensão dianteira, teve problema com suspensão em alta velocidade. O carro tá um rojão, o motor tá andando muito, tá muito legal. Mas o conjunto não tá condizente, né? Não tá condizente. Entendeu? Então aquece tudo. Ó. Meu, aí eu vim aqui uma hora aqui que chegou a dar umas falhadas no carro, né? A bobina já tava até pegando fogo aqui também. Então assim, foi um conjunto de problemas que realmente eu entendi porque que um carro tão bonito, tão vistoso, tá vindo para fazer tudo. Então às vezes, né, quem vê cara não vê coração, e são detalhes que o carro não merece estar com esses detalhes. São problemas críticos, ao mesmo tempo são problemas simples de se resolver. O mais importante o carro tem uma lata excepcional, um motor muito bom, um câmbio muito bom, e aí o resto é com a gente. A gente vai fazer suspensão diferencial. Tem uma coisa também que não me agradou, já dei umas ideias no Renato, ele já aceitou eu fazer do meu jeito. Esse carro tem alguma coisa que está faltando nele, eu acho que os pneus e a altura dele não está condizente com o que ele merece. Tem os detalhinhos aqui que ele comprou de alumínio, né? Esse pisca-cego, que é o famoso pisca-cego. Então, os fixadores deles estão externos. Então, assim, são detalhes que a gente, que é um pouquinho mais chato, né? A gente vê que nem esse carro aqui. Esse carro aqui é farol original, grade original, é tudo original. Então, a gente não vai deixar esses detalhinhos matando o carro. Então, tem os detalhinhos de parafuso, faltando alguns parafusinhos aqui da grade, alguns detalhes aqui que a gente vai se apegar e vamos deixar esse carro 100% aqui. E vocês vão acompanhar esse novo projeto. E é a vez deles, né? Às vezes setentão aqui na NVS. Olha quanto 70 tem aqui. Isso aí. Vamos lá, galera. Então, vamos estar aberta nova sessão e vamos trabalhar. Então, voltando a esse assunto aqui, o que acontece? Essa é a barra original. Ela é reta, né? Só que ela é fixa. Então, o que ocorre? Quando você abaixa, essa barra ela trabalha em grau. E o quadrante do carro aqui é no paralelo. Então ele forma a famosa hipotenusa. Então o que acontece? Quando você rebaixa o carro, então ela corre. Por que ela corre? Porque aqui ele sobe e desce paralelo. Só que aqui não. Aqui se ele está paralelo aqui, está na mesma medida original. Quando você abaixa, ela corre. Então ela corre o diferencial para o lado. Então o que ocorre aqui? O pessoal amassa ela encurta mais ainda. Ela encurta, amassa, não resolve o problema como está especificado aqui. Ele continuou batendo na tampa do diferencial. Então fica uma coisa feia, começa a enferrujar aqui, é perigoso. Ela perde a força, porque isso aqui é um tubo, tá? Ele é oco por dentro. Quando você amassa ele, o que ocorre? Ele fica fino aqui, então a tendência dele de tomar um impacto e ele fechar aqui e dobrar é muito maior. Porque quando o tubo está inteiro aqui, ele é muito mais robusto a pancadas. E o que ocorre? A nossa barra, além do tubo ser bem mais reforçado, até a parte das roscas são luvas que são com o dobro de massa de material de aço. Então é uma rosca esquerda e direita que você não precisa nem ficar soltando as buchas para você poder fazer acertar, fazer essa correção quando você rebaixa o seu carro. Ou tem a cara que coloca uma carga maior para ficar um pouquinho mais alto, aí tem que fazer o inverso, né? Então essa barra ela tem a correção tanto para levante do carro quanto para você rebaixar o carro. Você consegue corrigir o quadrante do carro. Nesse caso aqui, o que acontece? A frente do carro está corrida para a direita e ela está fazendo totalmente... A gente até brinca quando está chovendo, quando passa o carro e faz a marca no chão, parece que passou dois carros, mas na verdade passou um carro só. O que acontece? Ele correu, então ele está andando assim, as duas rodas da frente
anda aqui e as de trás anda pro lado. Fica caranguejando, né, que a gente fala. A gente não é o jeito correto de medir aqui, mas só para vocês terem uma base legal aqui. Você vê aqui o tanto que está entrando aqui, né? Então a gente fez uma medição mais ou menos, aqui está dando quase 50 milímetros aqui entrando. Vamos dar uma olhadinha aqui lá pro fundo, dá para ver que aqui está um espaço bacana. Agora vamos olhar lá do outro lado, vou apresentar para vocês aqui. A diferença que tá. Você vê que a diferença aqui é nítida. Você vê que ele está bem mais raso aqui, ó. Ele não dá nem 2 dedos aqui, está bem mais raso. A face da roda e do pneu tá aqui, tá bem juntinha. Tá? Você vê que ele tem um buraco maior. Então não é legal você trabalhar. E lá na frente tá corrido também. Então o carro tá tudo desconfigurado. Entendeu, galera? Então é isso, para isso que serve a barra Panhard. Aproveitando já o tema aqui de apresentação desse novo projeto, vamos aproveitar aqui um dos problemas aqui e vamos ver se a gente consegue pegar as imagens da barra amassada. E é um que o pessoal às vezes tem dúvida para que serve a barra com regulagem. Para acertar o quadrante do carro, né? E para evitar esse tipo de bateção do carro. Tá? E no caso, dependendo do diferencial, se for um dano a 44, não pode usar nem a reta, a gente tem a com desvio. Tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, essa aqui está embalada, eu não vou desembalar, mas basicamente ela tem 2 S. E esses 2 S, ela unida, então ela vai fazer o que? Ela vem aqui, aí ela faz essa desenvoltura aqui para sair da tampa do cardan, depois ela volta de novo e vai. Então é assim que ela trabalha. Então, para esse carro aqui, a gente vai utilizar este modelo aqui, não a reta. Porque além dele não bater mais na tampa, ele vai fazer a regulagem aqui e vai acertar esse quadrante do carro. Beleza, galera? Então, vamos trabalhar.